Olá, está no ar mais um programa Memória Universitária. Nós vamos mostrar no programa de hoje um telejornal produzido pelos alunos em 1999. O programa especial, que é intitulado Sorocaba rumo ao ano 2000, mostra como é que a cidade se preparava para o novo milênio. Nós vamos assistir como é que era o polo industrial da cidade e as expectativas. Como é que eram os camelôs no centro de Sorocaba, funcionando a todo vapor? E ainda a ferrovia desativada e a expectativa de que voltasse a funcionar. Nós vamos acompanhar também os bastidores da cidade, a política da cidade de Sorocaba. Assista a partir de agora Sorocaba rumo ao ano 2000 no programa Memória Universitária. O documentário que vocês vão assistir foi produzido pelos alunos do 5º período de jornalismo da Universidade de Sorocaba para a disciplina de telejornalismo, sob a orientação do professor Fernando Negrão Duarte. Ao longo do semestre, pudemos descobrir que além do aparente show existente na televisão, capaz de explodir fogueiras de vaidade, existem profissionais amplamente apaixonados pelo que fazem. E é esse sentimento de paixão que nos traz aqui, para levar os acontecimentos para a casa das pessoas. O tema Sorocaba nos lembra a cidade que, ao completar 346 anos, já foi palco de grandes movimentos que transcendem o cenário da região, sendo destaque em vários jornais de âmbito nacional. Entre episódios como a Revolução Liberal de 1842 e um ovo atirado no ministro da Saúde, a cidade deixa sua marca, compondo, sobretudo, a história do Brasil. Tentamos mostrar nesse trabalho a Sorocaba atual, frutos de conquistas que vão desde o século XVII, quando o caçador de escravos Baltazar Fernandes povoou a cidade. Ninguém imaginava os caminhos que Sorocaba percorreria. Um grande exemplo disso são os camelôs que se sustentam na calçada da antiga fábrica Sionê, criando uma economia paralela. Os movimentos culturais também são lembrados no documentário, como a reativação do Teatro Municipal, que já recebeu, entre outros artistas, Neila Torraca e Marília Pera. Ninguém poderia imaginar também que a ferrovia de Sorocaba, que tanto progresso trouxe para a cidade, seria desativada, ficando apenas na lembrança dos que viveram naquela época e dos que visitam o Museu da Estrada de Ferro. Com mais de 450 mil habitantes, Sorocaba vem crescendo muito, e a cidade, que já foi considerada a Manchester paulista, hoje é um grande polo industrial e educacional, com investimentos de R$1 bilhão em diversos setores, como aeronáutica, autopeças, telecomunicações, máquinas e tratores. Fique agora com o documentário Sorocaba 2000 rumo ao terceiro milênio, com a apresentação de Fabiana Marins e Gumer Cigani. Olá! O comércio informal já faz parte da paisagem urbana de Sorocaba. Localizado ao lado do Terminal Santo Antônio, este mercado paralelo está em constante crescimento. A repórter Gisele Vidal tem mais informações. Sorocaba possui hoje 450 mil habitantes e, como toda cidade, tem um alto índice de desemprego. Sendo assim, não poderia deixar de ter o seu mercado informal. São vários camelôs espalhados por toda a cidade e um desses mercados funciona aqui no centro da cidade, ao lado do Terminal Santo Antônio. Em meio às tradicionais lojas do centro, o mercado informal cresce a cada dia que passa. A feira existe desde que o terminal foi construído. Segundo dados da Prefeitura, são 84 barracas que possuem licença e pagam 43 UFIs de aluguel por ano. Mas a realidade é outra. Hoje existem espalhados ao redor do terminal mais de 300 barracas empregando em média 450 pessoas. A Prefeitura desde 97 não concede licença para que os camelôs possam trabalhar legalmente. Um sindicato foi formado o ano passado para reivindicarem melhorias, novas licenças e até mesmo um novo local para sua instalação. Quantos camelôs trabalham aqui ao total? São em cerca de 450 famílias. E você sabe quantas barracas são legalizadas? São 86 barracas dessas metalizadas que pagam a licença para a Prefeitura. São centenas de pessoas de vários níveis sociais que circulam diariamente pelos corredores de barracas que vendem de tudo. Aqui pode-se encontrar desde CDs até plantas medicinais. Essa é a carqueja, tá? E esta é a espinheira santa. Esse é o eucalipto medicinal. Com o crescimento do desemprego, a cada dia que passa, mais pessoas estão montando suas barracas. Eu tenho 47 anos, né? E iniciei esse trabalho
devido à dificuldade financeira hoje que nós temos no país, né, o desemprego, né? O único problema é achar um local e conseguir a licença entre os próprios camelôs. Não se sabe ao certo quanto dinheiro gira em torno desse mercado informal, mas muitas pessoas sobrevivem e ajudam suas famílias somente com o que ganham na feira. Não. Aqui é só pro gasto mesmo, entendeu? Compra, paga, venda, é mais pro gasto. Pela grande variedade de produtos com preços acessíveis ao povo, esse mercado vem crescendo e a sua conservação é muito importante para a cidade, pois ela já tem a cara do povo de Sorocaba. As praças de Sorocaba mudaram suas características e hoje são bem diferentes das primeiras que surgiram em 1661. Mesmo assim, conservam história e fatos que despertam a curiosidade da população. Hoje em dia, Sorocaba possui cerca de 229 praças. As atividades que acontecem nelas vão desde manifestações culturais ao desenvolvimento comercial. A primeira praça surgiu quando Baltazar Fernandes, o fundador da cidade, dividiu as ruas centrais e reservou uma área para a atual Coronel Fernando Prestes. O Mosteiro de São Bento e a Igreja de Santana foram os primeiros patrimônios da cidade, originando depois a Praça São Bento. Na Fernando Prestes, hoje em dia, o comércio é bem variado, tendo atividades como banca de jornais, engraxates, lanchonetes, além de religiosos que tentam chamar a atenção de quem passa. A segurança é feita por policiais militares e guardas municipais, que dizem não registrar muitas queixas, mas não é bem o que a população pensa. Você traria sua família para passear aqui na praça? Depende do horário só. Se fosse esse período da manhã, sim, ó. A partir da tarde, não. E à noite? Muito menos. Por quê? Devido o que fica aqui nessa praça, né? O ambiente dessa praça. É mais prostituição aqui do que passeio, não tem jeito de ficar aqui à noite. Não sei, eu acho que não é o lugar ideal para trazer uma família para passear. Tem muitas praças por aí, muito melhor. Não é que é melhor, é que tem mais segurança. Aqui não, aqui é roubo de bolsa, como roubaram a bolsa da minha amiga. E eles nem, assim, é falta de segurança aqui mesmo que tem. Não, hoje em dia não. Por quê? Primeiro pela questão de segurança, né? Eu acho que a praça não tem tanta segurança, apesar do carro da polícia estar sempre aqui, não é tão seguro quanto a gente pensa que ser, né? Mesmo por causa das trombadinhas, as crianças que ficam aqui, etc. Então a gente tem um pouco de receio. A praça, por volta de 1941, servia como ponto de encontro dos jovens de Sorocaba. A paquera começava às 7 horas da noite e se estendia até às 9h30. Ela acontecia da seguinte forma: as mulheres andavam em volta da praça pelo lado de dentro e os homens pelo lado de fora em sentido contrário. Muitos casais que se conheceram nesta época estão juntos até hoje, mas a praça, que já serviu como ponto de encontro de casais e manifestações, também foi local de assassinato. O Dr. Braguinha ele foi assassinado exatamente ali, no início, né, da rua Dr. Braguinha, antigamente chamada Rua Direita. Isso aconteceu em 1901. A historiadora ainda conta outras curiosidades. E o povo resolve mudar o nome da praça. Em vez de Praça Coronel Fernando Prestes, né, que é em homenagem ao Dr. Júlio Prestes na época, passa para chamar João Pessoa. Então, era um movimento político que tinha na Revolução de 32, João Pessoa, um líder político, e por vontade do povo, a praça muda de nome. À noite, o comércio se restringe a estacionamento, pontos de táxi e lanchonetes. O policiamento diminui, ficando apenas um policial na madrugada inteira. A praça, que um dia foi ponto de encontro de casais e famílias, hoje vive no abandono. Sorocaba é um dos grandes polos industriais do estado de São Paulo. Por isso, torna-se atrativa para investimentos de indústrias multinacionais. Conhecida como a Manchester Paulista, referência a uma cidade inglesa de grande concentração industrial, Sorocaba é hoje um importante polo de indústrias do estado de São Paulo e do Brasil. Seu parque industrial é de grande expressão, tanto na qualidade como na quantidade. Aqui estão instaladas 1.450 indústrias, das quais 150 são de grande e médio porte. A diversidade também é muito grande. São indústrias de vários segmentos, como as do setor alimentício, de bebidas, de fiação e tecelagem, papel e papelão, plástico e borracha, madeira e metalurgia. Sorocaba ocupa uma posição estratégica
incomparável no interior do Estado para atrair oportunidades de negócio, seja no setor industrial, como está ocorrendo nessa administração, seja no setor terciário, no setor de serviço, onde haverá o boom nesse milênio que nós começamos a viver. Hoje vamos conhecer uma dessas empresas, a Woben Wind Power, empresa que fabrica um produto no mínimo curioso, aerogeradores que muito se parecem com os cataventos. Instalada em Sorocaba há apenas 4 anos, numa área de 62 mil metros quadrados na zona industrial, a Woben Wind Power é uma empresa de origem alemã, com sede na cidade de Frankfurt, e que vem apostando numa nova fonte de energia, a eólica, que transforma a energia do vento em energia elétrica. Em sua unidade de Sorocaba, a Woben produz as pás, as torres e mais recentemente o motor deste curioso equipamento. O mercado consumidor do produto fabricado pela Woben ainda é restrito no Brasil, se resumindo às usinas geradoras existentes no Ceará e no Paraná. Desta forma, grande parte de sua produção é exportada para a Europa, onde a utilização de energia já é uma tendência, surgida nos anos 70, com a crise do petróleo e o crescente interesse pela preservação ambiental. Para quem precisa viajar, o aeroporto de Sorocaba tem escalas diárias para a capital. Conheça um pouco mais sobre a história do aeroporto. No dia 5 de maio de 1942, é inaugurado o Aeroclube de Sorocaba, com a participação do prefeito em exercício da época, o capitão Augusto César do Nascimento Filho. No mesmo ano, é ativada a escola de pilotagem, inicialmente com 40 alunos inscritos. Atualmente, o Aeroclube forma, em média, 25 alunos anualmente. Mas este número já foi maior. Para quem se interessa em pilotar um jato executivo, é necessário cumprir algumas exigências. Você tem que ter o PP, que é o piloto privado de avião. Esse curso dura de 3 meses e meio a 4 meses. No final, você vai fazer um exame. Com isso daí, você tem o seu curso teórico. Paralelamente a isso, você tem que fazer um exame médico para estar em condições de voar. E você pode iniciar os voos paralelo ao tempo em que você está fazendo o seu curso teórico. Após 40 horas de curso prático, se você já estiver solo, você pode ir para o cheque e assim obter o seu piloto privado e pilotar uma aeronave sem fins comerciais. Anexo ao Aeroclube se encontra o aeroporto de Sorocaba, que hoje trabalha tanto com voos de carga quanto com conexões executivas para todo o Brasil. Esse serviço é prestado pela empresa TAM. 90% dos passageiros não vão para São Paulo, eles prosseguem para outros destinos. Então eles vão para o Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte. Esse é o nosso intuito de fazer o nosso voo daqui seguir para São Paulo. E de lá os passageiros prosseguem para todo o Brasil. Mas o aeroporto ainda está longe de oferecer condições adequadas para uma cidade do porte de Sorocaba. O abandono é evidente. O aeroporto de Sorocaba trabalha hoje com voos de carga e conexões executivas para todo o Brasil. Mesmo assim, o aeroporto ainda requer alguns investimentos. Como podemos notar, a pista que dá acesso ao escritório da TAM e da DAESP ainda é totalmente de terra, se alastrando por todo o escritório e carros que permanecem nas dependências do aeroporto. A administração do aeroporto, por meio do Departamento Aéreo do Estado de São Paulo, disse que a falta de investimento e pendência de alguns projetos que não correspondem às expectativas do Ministério da Aeronáutica, que exige condições técnicas mínimas para a liberação de verbas, são problemas internos. Já as dependências externas do aeroporto são de responsabilidade da Prefeitura. Essa aí é uma obra que fica a cargo do Ministério da Aeronáutica e do Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo, da ESP. Então, a Prefeitura, ela nos dá um apoio muito grande, mas ela não é responsável por esse tipo de obra. O Habiteto é um projeto de assentamento de famílias carentes, criado há 3 anos. Localizado no bairro Itavuvu, em uma área de 5.000 alqueires, comporta mais de 1.000 famílias. Moram aqui aproximadamente 5.000 pessoas. A maioria veio de áreas de risco em diversos bairros da cidade. Cada família recebe um terreno de 125 metros quadrados que pagarão de forma facilitada. O lote não pode ser vendido nem alugado. O bairro já conta com Alfavida, projeto de alfabetização e escola de ensino básico com 4 salas de aulas em 3 períodos.
Em julho será concluída uma escola de ensino fundamental e médio com 16 salas de aulas. Por enquanto, os alunos que estudam em outros bairros têm transporte gratuito. O centro comunitário instalado no local oferece alguns benefícios como assistência social, médico da família e distribuição de sopa 3 vezes na semana. Pessoas com desnutrição recebem leite e a multimistura, que é constituída de nutrientes. O bairro possui saneamento básico, coleta de lixo, energia elétrica, iluminação e transporte coletivo. Quanto à segurança, existe ronda policial. Aqui no centro comunitário permanece uma viatura durante a noite. Os moradores demonstram satisfação com a assistência prestada ao bairro. Esse pronto atendimento que eles fizeram aqui pra gente foi muito bom, né? Já evita a gente ir daqui lá no Vitória Régia a pé, a gente tem criança, é difícil, né? Conversamos com a assistente social para conhecer os principais problemas dos moradores. O desemprego e com ele todos os outros problemas decorrentes. Falta de alimentação, fome, falta de infraestrutura familiar, inclusive para procurar emprego, vale transporte, documentação, roupas, adequadas. A questão também da carência emocional, carência de harmonia no lar, de um bom relacionamento familiar, trazendo consequências como a violência contra a mulher, contra as crianças, problemas de vícios, alcoolismo, etc. Para construir as casas, cada família recebe 1000 blocos de cimento, feito na fábrica comunitária instalada no bairro. Também está sendo construída uma padaria comunitária. O secretário da Cidadania acredita no projeto Habiteto. O projeto Habiteto está dando resultados plenamente satisfatórios. O objetivo da Prefeitura é retirarmos das áreas verdes, ou seja, as áreas invadidas, o pessoal levarmos para o seu cantinho, ter a sua propriedade, ter o seu terreninho. Ainda nós temos núcleos a serem assentados em alguns bairros e todos esses núcleos serão transferidos. A Estrada de Ferro Sorocabana está muito presente na história e no desenvolvimento da cidade. Com o objetivo de preservar sua memória, foi fundado há 2 anos o Museu da Estrada de Ferro Sorocabana. A repórter Silvana Santos esteve no local e nos dará mais informações. Depois do tropeirismo, a Estrada de Ferro Sorocabana foi de grande importância para o desenvolvimento de Sorocaba e região. Hoje, só temos lembranças do passado. É aqui, no Museu da Estrada de Ferro Sorocabana, que estão guardadas as relíquias daqueles bons tempos. São objetos, fotografias e documentos usados no dia a dia da estação, que nos fazem recordar a época em que a Sorocabana funcionava a todo vapor. A diretoria do museu teve o cuidado de refazer a sala de despacho, onde o público vai encontrar roupas usadas pelo chefe da estação e pela camareira, e outras peças como telefones, máquina de escrever, campainha, além de poltronas usadas pelos passageiros, sendo lembranças que nos fazem reviver o passado. Eu que tive uma infância e adolescência aqui, então me relembrou bastante. Eu fiquei super emocionado, porque foi muito bom, foi maravilhoso eu rever aquilo que eu me lembro como que fosse hoje, da minha adolescência. Além da sala reservada para os antigos administradores, o museu destaca um ambiente para o fundador da Estrada de Ferro Sorocabana, Matheus Mailaski, contendo também, além de outros objetos, seu espadim e sua caneta de pena. O coordenador do museu, Edmar Stefano, falou da importância de se resgatar a história da Estrada de Ferro Sorocabana. Além de guardar a memória ferroviária, ele mostra um veículo de transporte chamado ferrovia e a importância que ele teve na cidade. O museu ele funciona de terça a sexta, das 9 às 11, das 13 às 16h30. Aos domingos, das 10 a meio-dia, das 13 às 16h30. Aposentado, ferroviário aposentado, R$1. Estudante, R$1. E população no geral, R$2. Agora chegou a hora de conhecer um pouco mais sobre o lazer dos sorocabanos. A cidade possui vários pontos importantes, como o Zoológico Municipal Cozinha de Barros, que proporciona momentos agradáveis aos visitantes. O Zoológico Municipal Quinzinho de Barros foi inaugurado em 20 de outubro de 1968 e é uma das opções de lazer que a cidade oferece aos sorocabanos e visitantes da região. Conta com mais de 1.300 animais, como
a onça-pintada, a arara azul, o tamanduá e o hipopótamo. O Museu do Zoológico Quinzinho de Barros foi fundado em 1780. Tem 9 salas de exposição e centro de estudos que contam a história dos bandeirantes, dos índios e da estação ferroviária da cidade. Monitores de educação ambiental ajudam as crianças a conhecerem a natureza. E de quarta à tarde tem o clubinho infantil, que é esse pessoalzinho que está aqui. E de sexta-feira à tarde tem o clube de adolescentes, que faz parte do mesmo clubinho, só que a gente dividiu entre adolescente e criança, porque tinha bastante criança. Todos os animais têm tratamento específico diário, acompanhado por nutricionistas e biólogos. Os alimentos são balanceados de acordo com cada espécie. Também há uma enfermaria que funciona 24 horas. O setor veterinário ele funciona também como, principalmente nessa época fria, nós internamos certos animais, né, devido ao frio, eles ficam no setor veterinário. E alguns pequenos tratamentos, algumas pequenas cirurgias nós fazemos aqui mesmo. Quando é uma coisa de grande porte, quer dizer, uma cirurgia maior, nós levamos para as universidades. Porém, o considerado cartão postal da cidade foi afetado em 1998 por uma forte chuva. Algumas alas destruídas estão em fase de reestruturação e fazem parte do projeto de revitalização do ano 2000. Foi afetado o recinto da ariranha, né? Da ariranha, da lontra e dos coatis. E também o recinto da arpia, urubu-rei, águia cinzenta, araras. O setor do canal também, uma parte dele foi afetado. O setor redondo também foi afetado. São esses os recintos afetados. Então, esses animais que estão sofrendo com isso, porque está faltando esse espaço para eles, né? Entre todos os parques existentes em Sorocaba, o Zoológico Municipal Quinzinho de Barros é o preferido dos moradores da região. Então eu venho desde criança, parei a vir, né, numa época, né, que é da adolescência para frente, estudo, trabalho, e agora que eu tenho meus filhos eu volto aqui, né? Uma lanchonete interna e outros comércios na parte externa são a garantia para a família passar o dia de uma forma tranquila e agradável, em contato com os animais e o meio ambiente. O Teatro Municipal Teotônio Vilela abre suas cortinas para receber novos espetáculos. A repórter Valéria Bezerra esteve na reinauguração do teatro. Depois de 18 meses fechado para a reforma, o Teatro Municipal Teotônio Vilela reabre em noite de gala com as apresentações da Orquestra Sinfônica de Sorocaba e do Núcleo de Danças do Fundec. Antes da abertura da cerimônia da reinauguração, o grupo de choro da Fundec se apresentou no saguão do teatro saudando os primeiros convidados. Após a abertura oficial da cerimônia, feita pelo prefeito Renato Amari, o Núcleo de Danças 1 da Fundec se apresentou com o espetáculo Nativos e Navegantes. Criado há mais de 10 anos, oferecendo 439 lugares e mais 4 lugares para deficientes físicos, o Teatro Municipal necessitava de manutenção e alguns reparos. Ele passou por uma reforma em 90 e foi inaugurado por ocasião do aniversário de Sorocaba, em agosto, foi reaberto. Essa reforma que ele passou agora foi mais na parte de reparos de hidráulica, instalação e modernização de equipamento de incêndio, conserto e revisão em ar-condicionado, foi dada uma manutenção geral. Para que o Teatro Municipal Teotônio Vilela volte a ser palco de espetáculos, é necessário que seja aprovado na Câmara Municipal de Sorocaba o decreto de agendamento. Um espaço destinado à cultura de alto nível, principalmente. Possivelmente deverá sair o edital de agendamento e nós esperamos ter agendamentos de alto nível como o teatro merece. A apresentação da Orquestra Sinfônica encerrou a cerimônia. O TJ News fica por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima oportunidade. Obrigada.
Tá, então, você assistiu à primeira parte do telejornal produzido em 1999 pelos alunos de jornalismo da Uniso, intitulada Sorocaba rumo ao ano 2000. Na próxima semana, teremos a segunda parte desse telejornal, também mostrando as aspirações da cidade para o novo milênio. Se você quiser conversar conosco, acesse a nossa página no Facebook, é Uniso Comunidade. Lá você pode deixar sua crítica, comentário e sugestão. Estaremos de volta na próxima semana. Até lá!